chamo Gisele Caetano e o nosso papo de direito de hoje é para falar um pouquinho sobre o planejamento matrimonial. Bom, diferente do que muitos imaginam, o planejamento matrimonial ele não diz respeito somente àquela fase em que os nubentes estão se preparando e organizando os detalhes do casamento, uma vez que a parte burocrática dessa questão também precisa ser observada. Embora não seja rotina que os nubentes se preocupem com o planejamento matrimonial, essa tem sido uma preocupação que vem crescendo ao longo dos anos, motivo pelo qual é interessante que a gente conte para vocês hoje um pouquinho mais sobre como funciona esse procedimento. Bom, para que possamos entender um pouco melhor como funciona essa rotina e como funciona o planejamento matrimonial de maneira efetiva, é muito importante que a gente procure entender o que consta na legislação. Hoje nós podemos nos casar pelos seguintes regimes de bens: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação legal de bens, participação final nos aquestos, separação total de bens e ainda é possível prever um regime híbrido, em que os nubentes escolhem partes dos regimes legalmente determinados e utilizam para formar o seu próprio, que melhor atende à sua situação. Caso você, no momento de escolha do seu regime de bens, não opte por nenhum regime diferenciado, o regime colocado será o de comunhão parcial de bens, em que, posterior, em caso de divórcio, você terá a divisão dos bens constituídos ao longo do casamento. Caso feita a escolha por um regime diferente da comunhão parcial de bens, o que vai acontecer é que você deve buscar um advogado especializado na área de família, uma vez que ele deverá começar o planejamento matrimonial do casal. Então, a partir disto, você poderá escolher não só a questão patrimonial, mas poderá incluir também cláusulas que nós chamamos de existenciais, porque fogem dessa parte legal e adentram na relação do casal e em como ocorrerá o futuro de cada um. Por isso, é importante perceber que o pacto antinupcial não se presta tão somente à escolha de um regime de bens diferenciado ou ao que diz respeito ao patrimônio, mas também a cláusulas que dizem respeito ao casal e à comunicação dos dois naquele período de casamento. Bom, existe um exemplo muito clássico que a gente costuma dar quando fala sobre pacto antinupcial, que é você colocar ali uma cláusula que trate sobre a fidelidade. Isso vem sendo muito comum ao longo dos anos em pactos antinupciais relacionados a casais famosos, por exemplo. É importante dizer que o pacto antinupcial, como o próprio nome já dá a entender, é realizado antes do casamento, antes até mesmo da habilitação ao casamento. Então é muito importante que você esteja sendo orientado por um advogado especializado na área de família para que ele possa, de maneira correta, organizar esse período tão importante na vida dos nubentes. Se você gosta do nosso conteúdo, curte e comenta aqui embaixo para que a gente fique sabendo o que você prefere ouvir nos nossos próximos vídeos. Além disso, compartilhe nosso vídeo nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Muito obrigada, tchau, tchau!